Conferências URGS de hoje, apresentamos a palestra do professor Lívio Amaral, do Instituto de Física da URGS, que falou sobre pós-graduação e ciência na América Latina. Através da análise de diversos dados, ele buscou trazer algumas reflexões sobre as dificuldades enfrentadas pela pós-graduação na América Latina, fazendo relações com as dificuldades enfrentadas pela pesquisa no âmbito econômico. Confira agora a Conferência URGS, Pós-Graduação e Ciência na América Latina. Bom, boa noite a todos. Sou Louvó de Andrade Miguel, secretário EAD. Eu serei o moderador, então, nesta noite da conferência do professor Lívio Amaral, intitulada Pós-Graduação e Ciência na América Latina. As conferências URGS 2017, elas têm como tema central os desafios da educação superior na América Latina e se propõem a promover uma reflexão junto à comunidade da URGS dos grandes eixos temáticos definidos para a Conferência Regional de Educação Superior, o CRES 2018. O CRES 2018, como é de conhecimento de todos, ele vai ocorrer de 11 a 15 de junho de 2018 na Universidade Nacional de Córdoba, berço, como bem lembrou o professor Alex, da Reforma Universitária de 1918. As conferências URGS 2017, elas iniciaram em agosto de 2017, com a conferência do magnífico reitor da URGS, professor Rui Oppermann, que nos brindou então com a conferência sobre o papel e estratégia da educação superior no desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe. Estas conferências, elas terão então o seu encerramento em janeiro de 2018, como está colocado, apresentado a vocês, com as duas últimas conferências, dia 17 de janeiro com a conferência da professora Sandra de Deus e dia 24 de janeiro com a conferência do professor Carlos Alexandre Neto, o nosso querido ex-reitor. Bom, me cabe aqui apresentar o professor Lívio Amaral. Então, o professor Lívio Amaral, ele é bacharel, mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorados em Paris, França e Amsterdã, Holanda. Desde 1998, ele é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Lírio exerceu diversos cargos de representação e administração na URGS, em agências do Ministério de Ciências e Tecnologia, no Ministério da Educação e em fundações de amparo à pesquisa e na diretoria da Sociedade Brasileira de Física. Por sua atuação na pesquisa, recebeu em 2007 o prêmio FAPERGS Copesul, pesquisador de destaque na área de Física e Astronomia. Igualmente recebeu da Presidência da República do Brasil, a Comenda e a Grande Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2014, o professor Lírio foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. E, de 2009 a 2015, exerceu o cargo de diretor de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, a CAPES. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, então, ao professor Lívio Amaral, para que ele faça a sua conferência. Bom, boa noite a todos, todas. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao curador, o nosso professor ex-reitor Carlos Alexandre Neto, pelo convite de participar desse ciclo de conferências. Como nós temos acompanhado aqui nas conferências anteriores, cada um de nós escolheu ou foi sugerido uma certa temática. Então eu vou falar sobre pós-graduação e ciência na América Latina. Tá? O que eu queria inicialmente dizer que nós vamos ter eu vou fazer uma apresentação que vai diferir um pouco das apresentações anteriores por duas razões. Nós tivemos aqui belíssimas conferências de colegas, de professores que trabalham com a educação superior
com a estrutura da educação superior, com as nossas estruturas universitárias no Brasil e na América Latina, que são mais próprias, né? Eu sou um físico e, portanto, eu não tenho uma instrumentação, nem um conhecimento para abordar as questões da educação enquanto fundamentos, enquanto modelos. Segundo ponto, eu, nesses 7 anos de CAPES, eu interagi e comecei a aprender a falar e a participar, escrevendo e lendo alguns textos. E, bom, acho que avancei um pouquinho, mas não tem jeito agora, depois de quase 2 anos que eu estou de volta na URGS, de volta no Instituto de Física, na sala de aula, eu tive uma recaída e não tem jeito, eu tenho que falar como um físico, e um físico sempre vai se valer de dados e de gráficos e de números. E eu vou fazer isso sim. Desde já eu quero pedir desculpas porque, então, por 2 aspectos nesse sentido. O primeiro é que não deveria ser, mas os meus próximos slides, alguns deles serão muito cheios, muito pesados, muitos números, e isso normalmente assusta. Mas eu fiz esta opção, mesmo assim eu fiz essa opção de trazer esses dados, simplesmente para que alguns conceitos e algumas considerações possam ser destacadas, né, nessas tendências que esses gráficos, essas tabelas, esses números possam mostrar. E também quero pedir desculpas porque boa parte desse material é um corta-cola de momentos diferentes, de apresentações diferentes, inclusive apresentações que não são minhas, né, e que eu cito devidamente da onde estão essas apresentações, e a qualidade gráfica de copiar alguma coisa que não é o arquivo original, certamente se perde um pouco. Então nós vamos ter alguns gráficos em que a qualidade, alguns slides em que a qualidade não é das melhores. Bom, eu pretendo abordar 3 diferentes tópicos, ou 3 ênfases: a pós-graduação e o ensino superior no Brasil, pós-graduação Brasil e América Latina, ciência, tecnologia e inovação. E por que mesmo que esses três abordagens se autorreferem e se sobrepõe muito? Porque a ciência, a tecnologia, tá, no Brasil e também em boa parte dos países, nos países latino-americanos, se fazem dentro das estruturas universitárias, e no caso brasileiro, isso significa falar a universidade brasileira na sua pós-graduação. Tá. A primeira consideração geral é que quando a gente pega aquilo que é o nosso momento de preparação para a conferência regional Córdoba no ano que vem, pega os documentos de Córdoba e pega também documentos decorrentes daquilo que o Manifesto de Córdoba traz, chegando inclusive às conferências regionais anteriores. A pós-graduação e o pós-grado, ou pós-graduação ou pós-grado, aparece muito indiretamente. Tem que ser de uma maneira mais interpretativa do que uma maneira assertiva, como aparece nos outros níveis do ensino, como a gente bem ouviu e aprendeu nas conferências anteriores. Então eu queria começar falando um pouco da universidade brasileira, com alguns pontos de referência e como é que a gente
identifica a estrutura que vai sendo formada e que leva hoje a isto que podemos chamar pós-graduação brasileira. Então, uma primeira marca seria a criação do Instituto Soroterápico, que é a base, a origem, a Fiocruz, que hoje é a grande instituição da Fiocruz, que se estabelece por volta de 1900. Decorrente disto, poucos anos depois, se cria a Academia Brasileira de Ciências. E isto é uma marca interessante no Brasil, porque a gente tinha muito pouca ciência e muito localizada, inclusive no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, e já tinha uma criação da Academia Brasileira derivada do modelo europeu. 34 tem uma marca importante, que é a fundação da USP, que, como sabemos, a USP, então, ao trazer para a sua fundação, para a sua estruturação, uma série de professores europeus, notadamente franceses, italianos, estrutura aquilo que a gente pode chamar de uma universidade, como é a universidade mais recente em alguns países, aonde então, além de ser reprodutora do conhecimento e da formação de pessoas, começa a estruturar outras atividades que chamaríamos atividades de pesquisa em grande número de áreas. Todos sabemos, nós temos escolas centenárias, né? Escola de Medicina da Bahia, do Recife, Ouro Preto com a sua Escola de Minas, mas aquilo que é uma estrutura universitária mais parecida com ensino e pesquisa que caracterizam várias universidades, 34 com a USP, 39 com a Faculdade Nacional de Filosofia, 48 ocorre a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma outra marca, e 51 o Ano Mirabilis no Brasil. No mesmo ano se criam duas agências, uma ligada ao que hoje seria o Ministério, que foi ligado à Presidência da República, teve diferentes estruturas, o CNPq, na sua vinculação formal. Hoje seria o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, e também no âmbito do MEC, a campanha nacional de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que depois vira a coordenação, a nossa CAPES. 53, portanto, 2 anos depois da criação do CNPq e da CAPES, na CAPES temos um primeiro programa para fazer ações em desenvolvimento científico, formação de pessoas em nível que hoje chamaríamos de pós-graduação, que é o programa universitário com concessão de bolsas, contratação de professores estrangeiros, apoios e eventos de natureza científica. Só para mencionar um número ilustrativo, no ano de 53, o Brasil ainda teve 38 bolsas, 11 bolsas para algumas pessoas irem a São Paulo fazer um aperfeiçoamento e 27 bolsas para brasileiros que foram ao exterior fazer algum tipo de formação. 61 temos a primeira LDB, que estrutura, então, a Universidade Brasileira, os seus diferentes níveis de ensino. 65, muito importante para a pós-graduação, o parecer Newton Sucupira, que estrutura, e é um parecer brilhante do ponto de vista de formulação de uma estrutura do que vem a ser a pós-graduação, e a pós-graduação brasileira hoje pode ser lida como aquilo que está preconizado no parecer Newton Sucupira. 68 tem uma reforma importante, que é o sistema federal, no sistema federal, aonde se cria a figura
possível da dedicação exclusiva, e com isso se permite, de algum modo, aos professores, ou estimula, ou se induz aos professores em dedicação exclusiva a formação, a institucionalização da pós-graduação brasileira. 71 é a criação do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que existe e espero que sobreviva aí nos próximos anos, mas existiu até em valores, né, em orçamento, existiu até muitos anos recentes. 76, a CAPES começa fazendo uma avaliação periódica, e significa, a CAPES já fazia avaliações, mas em 76 é o primeiro momento onde se estabelece, então, a avaliação com periodicidade, com alguns conjuntos comuns de critérios e com notas. Em 88, pós-Constituição, se estabelece de modo mais frequente e regular a questão de concursos com exigência de titulação, mestrados, doutorados, não só nas universidades públicas, mas mas também em outros órgãos e empresas do próprio governo ou semi-estatais. Em 1990, existe um outro marco que define a estrutura do ensino superior no que se refere a formas de instituições de ensino superior, que podem ser de 3 tipos. Uma faculdade isolada, temos centenas de faculdades isoladas em todo o Brasil. Um conjunto de faculdades pode se constituir em um centro universitário, e um centro universitário pode virar universidade. O que diferencia a faculdade, o centro universitário e a universidade é o grau de autonomia que tem cada uma dessas formatações das instituições de ensino superior. Nas universidades, a partir de 90, é preconizado que uma universidade, para ser universidade, ela precisa ter um certo número entre os seus professores, doutores e mestres, e tem que ter 4 cursos de mestrado e 2 de doutorados. Isso foi estabelecido em 90, com a expectativa, já naquela época, a sinalização que nós chegaríamos em 2000, ou talvez na metade dos anos 2000, 2005, da década, passando para 6,3 ou 7,4, mas até hoje isso não aconteceu. Continuamos formalmente com a obrigação de uma universidade ter 4 mestrados e doutorados devidamente avaliados pela CAPES. Em 2000, a CAPES estabelece programas Minter e Dinter, e também o chamado mestrado profissional, que agora, a partir de 2017, também teremos o doutorado profissional, e se introduz a interdisciplinaridade. Formalmente passa a existir uma nova formatação que vem a se chamar uma área de conhecimento, que é a interdisciplinaridade. 2009 é o que pode se chamar nova CAPES, aonde a CAPES passa a ter como missão e objetivo o apoio à educação básica, com formação de professores do ensino médio. Quer dizer, também passa a ser missão e objetivo da CAPES trabalhar com a problemática do ensino médio, e trabalhar com essa problemática significa com a formação desses professores que atuam nas nossas redes estaduais de ensino médio ou municipais de ensino fundamental. 2011, nós tivemos na CAPES os chamados mestrados profissionais em rede de ensino, que são o Profimate, o Profiletras, o Profis, o Profiartes, que foram os primeiros. O exemplo pioneiro foi o do mestrado profissional em Rede Nacional de Ensino de Matemática, e justamente esses mestrados profissionais, nessa formatação e abrangência em rede nacional, são expressão desta nova CAPES naquilo que se refere à formação de professores da educação básica. 2011, como sabemos, tem o Ciência Sem Fronteiras. 2013,
lançamento da plataforma Sucupira, que eu vou comentar mais adiante, por uma razão específica de comparação no Mercosul. E 2015, uma ênfase na internacionalização das universidades brasileiras, que, bom, foi anunciado, formulado em 2015 e agora que começa a acontecer. Alguns números, então, desculpem, chegamos naquilo que eu dizia, temos muitos números, não se assustem com os números, eu só quero destacar que somos hoje no Brasil 4.175 programas de pós-graduação que nós temos lá na direita, tá? Vejam que a natureza das instituições que oferecem esses cursos de pós-graduação são da ordem de 200 instituições particulares, 200 públicas, só que quando se refere ao número de programas, quatro e poucos a proporção de cursos de pós-graduação nas instituições públicas em relação às particulares. E esses dados aqui são dados da produção intelectual, do que se chama produção intelectual da pós-graduação brasileira, naquilo que foi consolidado em 2016, dos 4 anos que entraram na nossa quadrienal. Eu só quero me valer de 2 números. A pós-graduação brasileira relata 850 mil artigos em periódicos. Portanto, quando se fala de considerar isto e de algum modo, seja lá como for, de avaliar, nós temos que ter modelos, operacionalidades, conceitos operacionais para dar conta de uma dimensão de 800 mil, mais 300 mil livros e mais aquilo que se pode enquadrar como produção técnica, são 1.600 itens. Finalmente, um ponto que nos diferencia e muito das outras realidades latino-americanas é que a avaliação da CAPES, há muitos anos, durante muitas trienais, descredencia, fecha cursos de pós-graduação, que é uma coisa um pouco sui generis na nossa cultura brasileira. Fechar, deixar de existir. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, a gente conhece departamentos, universidades que são fechados, alterados, laboratórios fechados mesmo. No Brasil, só para falar do número atual, foram 119 cursos que receberam notas, o I2, que são notas de descredenciamento. Portanto, daqui a algum tempo nós teremos 119 cursos que deixarão de existir. Mais alguns dados que são, aqui na esquerda, nós temos as 4 linhas que mostram a cada ano, a partir de 2003, o crescimento do número de pós-graduação no que se refere aos níveis mestrado, doutorado e mestrado profissional. Esse gráfico, na verdade, a gente poderia começar ele em 1976, que é quando começa a existir a avaliação regular periódica com nota, e a gente vai ver que é o mesmo comportamento. O que deve se destacar disso, olhando nessa figura em geral? Vejam que nós citamos de 76 a 2017, 40 e tantos anos, em nenhum momento houve uma baixa dessas curvas, né? Quer dizer que a pós-graduação teve uma regressão muito grande, ou em nenhum desses anos houve um patamar que significaria que por muitos anos não houve crescimento, a pós-graduação ficou estacionada. Então ela cresce, como ela cresce com avaliação, portanto se tem como hipótese que ela cresce com qualidade. Então, a pós-graduação brasileira é um caso de crescimento contínuo. Entre 76 e 2017, a gente pode comentar o que não aconteceu nesse Brasil. Aconteceu mudança de regime, de governos, de ministérios, e a pós-graduação brasileira, talvez graças ao seu processo e toda a participação da comunidade, tem esse comportamento. 2016, a gente tem um número ali mostrado em vermelho, ali destacado em vermelho, que é 21 mil doutores. A pós-graduação brasileira está formando 21 mil doutores ano. E isso, então, nos diz
quando a gente pega o Plano Nacional de Educação 2014-2024, que estabelece 20 metas, dessas 20 metas, tem algumas metas que foram trazidas do Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi feito em 2011, e o Plano Nacional de Educação só foi feito em 2014, portanto, essa diferença, mas enfim. A meta 14 diz que até o final do plano, em 2024, Plano Nacional de Educação, o Brasil deveria ter um número de 25 mil doutores sendo formados e 60 mil mestres. Essa meta, quando foi feita no Plano Nacional de Pós-Graduação, foi muito realista, né? Parece ter sido muito realista, tanto é que nós já estamos, né, com 21 mil, quer dizer, mais 7 anos, certamente passaremos os 25 mil doutores ano, e os 60 mil mestres nós já estamos praticamente neles. Diferentemente, a meta 16, tá, foi uma meta irrealista, porque a meta 16 dizia formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Nem com todo sonho possível isso seria possível, a não ser, como fazem algumas vozes, interpretando que nesta 50% a gente vai colocar especialização. Aí certamente vai ter 100% dos professores de educação básica, se a gente considerar cursos de especialização como sendo pós-graduação, quando o que se fez ao fazer essa meta era estrito sensu. Muito bem, a avaliação brasileira, como sabemos, ela contempla 5 eixos: proposta dos programas, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social. São 5 eixos, né, de avaliação desde 76. Tá? Se eram exatamente esses termos que se usavam, essas palavras, mas eram certamente, desde aquela época, esses 5 termos, esses 5 eixos para avaliação. Isto é importante porque eu, quando comentar agora a realidade de outros 2 ou 3 países latino-americanos que eu vou comentar, a gente vai ver que, de algum modo, eles têm isto parecido ou diferente, um pouco mais diferente do que tem o Brasil. Muito bem. Ainda para falar no que é a avaliação, tá? Como sabemos, a avaliação da pós-graduação é feita em 5 etapas. A primeira etapa é quando os programas de pós-graduação, portanto, os 4.200 programas de pós-graduação, informam anualmente os seus dados à CAPES. Isto vai para uma etapa de consolidação de dados internamente na CAPES, vai para análise por comissão diária, são 49 comissões que estabelecem notas. As notas estabelecidas pelas comissões na etapa 3 vão ao chamado colegiado ou Conselho Técnico Científico, que é a reunião das 49 áreas que analisam o que foi feito na etapa 3 em cada uma das áreas e que estabelecem, ratificando, retificando o que foi feito em cada uma das áreas e que nas suas atribuições de nota. Finalmente, todo esse processo vai ao Conselho Nacional de Educação, que convalida essa sequência, esse processo, e estabelece uma portaria que é assinada pelo ministro da Educação. Então, formalmente, as avaliações da CAPES começam com o recebimento anual dos dados e se terminam atualmente, depois de 4 anos, antes era 3, agora são 4, através de uma portaria ministerial. Ponto sempre a ser destacado é que a avaliação é feita assim pela comunidade. Agora, julho, agosto desse ano, que foi a quadrienal, tá? 1.700 de nós, 1.700 consultores que saímos de todos os lugares do Brasil,
fomos às comissões. Então, 1.500 consultores, 1.500 pares participaram da avaliação da CAPES. Isso é muito importante porque fora da comunidade, muita gente não tem esta informação, esta compreensão de que quem faz a avaliação não é uma senhora que está sentada em algum lugar em Brasília que se chama CAPES. Quem faz é a comunidade. Como eu disse, a plataforma Sucupira é o atual instrumento, além de ser uma nova formatação, ela atende a alguns princípios e teria algumas expectativas. Primeiro, porque na plataforma Sucupira envolve-se todos esses atores que estão aí, nos seus diferentes níveis, que devem interagir com a plataforma Sucupira para fornecer os dados, validar os dados e controlar os dados que foram informados. Coisa que antes não se tinha, porque os dados, por diversas razões, não tinham esta estruturação e esta vinculação. Quem fez a plataforma, e algum de vocês conhece um pouco a história, tinha como expectativa que, passado alguns anos, aonde dados então fossem inseridos para ter uma certa quantidade de dados, a gente poderia e ainda pode, se alguém quiser, fazer exercício de avaliação. O que é um exercício de avaliação? O exercício de avaliação é dizer, eu tenho um modelo sobre avaliação. Perfeitamente. Tem um modelo, um conceito, eu acho que tem que fazer de um outro jeito, é tudo diferente, etc. Muito bem, faz o modelo, pega um banco de dados que é público, validado, e aplica o seu modelo a esses dados e vê o resultado, e com esse resultado faz a proposta da avaliação. É claro que isto é um processo que vai levar algum tempo, porque só agora nós temos dados de 4 anos, auditados, conferidos, estabelecidos, públicos, bem manuseáveis do ponto de vista de tecnologia de informação. Portanto, agora é que é possível fazer discussão nesse sentido de novos modelos de avaliação, mas não adianta só discutir o modelo, porque tem que discutir o modelo e aplicar para ver o que resulta, para isso ser uma apropriação e, portanto, base de uma mudança. Rapidamente, gente, deixa eu dizer agora fazer só algumas menções a outros sistemas, a situações parecidas de alguns outros países, nos nossos países latino-americanos, os nossos vizinhos. A Universidade da Colômbia estabelece em 2011 um processo de acreditação de pós-grado, de pós-graduação. Esse processo, que começa em 2011, 2010, 2011, é por associação, ou seja, uma estrutura universitária que tem um curso de pós-graduação, ele pode solicitar avaliação, ele pode se apresentar, solicitar avaliação. Portanto, não é compulsório, não é obrigatório. Claramente, na Colômbia, está envolvido também a especialização. Então, isso confere uma outra lógica, uma outra estrutura, com uma lógica diferente da nossa, porque envolve a especialização. Isso que nós vamos ver também é frequente nos outros países. Esse processo de avaliação, vejam que ele de algum modo representa ou se aproxima daquilo que eu mostrei que é o sistema brasileiro. Isso foi dito quando eu estive na Colômbia, nesse momento de discussão, que eles se basearam de algum modo, ou consideraram, e eu estava discutindo com eles, aquilo que se faz no Brasil, então também tem, quer dizer, a prestação das condições iniciais, eles insistem de uma maneira inicial em fazer a autoavaliação dentro do próprio curso,
depois a designação, depois tem os comentários sobre a avaliação feita da própria administração das universidades pelo reitor, e finalmente isso vai para uma resolução do Ministério da Educação Nacional. O México também começou, de algum tempo, um pouco mais para trás, tá, com o chamado Programa Nacional de Pós-Grados de Qualidade, né, que envolve o CONACYT e envolve o Ministério, e procura, pela sua própria definição, como está nesse slide, fomentar a melhoria da qualidade do pós-grado. O propósito é reconhecer programas de especialidade, maestria e doutorado. Então, assim como na Colômbia, nível especialização, nível mestrado, nível doutorado, também no México são avaliadas as chamadas especializações. E este plano nacional deve impulsionar a melhora da qualidade. A situação do México, eu estava em 2012, mas eu acho que isso são dados de 2011, diz que, então, naquele momento, essa estrutura do Estado mexicano cobria 58%, estamos falando de doutorado, 58% da oferta de doutorado. Ou seja, daquilo que é registrado no México como doutorado, o plano cobria, quer dizer, que houve, então, esse processo, 58%, isto é a distribuição que eles trabalhavam naquele momento. Eu não sei como enquadrar comparativamente, se eu tivesse que enquadrar comparativamente a nossa estrutura em ciências básicas aplicadas, humanidades e ciências sociais, como é que a gente ia enquadrar para chegar numa situação, para poder comparar diretamente. Mas vejam que nas ciências básicas, do total de oferta nacional de programas de pós-graduação, 94% já estavam no sistema, ciências aplicadas menos, e as chamadas humanidades e ciências sociais, menos ainda. Então, o sistema estava abrangendo, estava fazendo esse Programa Nacional de Qualidade dos programas desta forma nas diferentes áreas, nas diferentes divisões por áreas ou grandes áreas, como queremos chamar. Na Argentina, também dos anos 90, existe uma lei, na verdade duas leis, que definem, então, a acreditação de carreiras. Então, assim como no México e como na Colômbia, eles têm esta estrutura, que são duas coisas um pouco diversas, que talvez, tentando traduzir livremente para o Brasil, seria a entrada no sistema como acreditação. Então, precisa haver uma acreditação e depois tem que haver uma avaliação. Só que, em nenhum desses casos, a avaliação é periódica e é feita no mesmo tempo, assim como a acreditação. Então, é um processo ao longo do ano, quer dizer, pode-se ir fazendo a acreditação e depois de um certo tempo se faz a avaliação, mas não coincidentemente, como é no Brasil, que é uma coisa muito particular, e curiosamente, para mim, sempre foi muito curioso que a gente tenha conseguido fazer isso. Fazer a avaliação de 4.200 programas de pós-graduação, que vão, como eu sempre dizia, né, eu acordava de manhã cedo e dizia, opa, hoje eu vou ter que conversar, vou ter que me debruçar, vou ter que participar de alguma reunião, do que mesmo, da administração, porque AD. Tá? E talvez no final da tarde eu esteja participando da ZO, da zootecnia, né? E tudo isso junto, e tudo isso com um instrumento muito parecido. Então, isso é muito particular nosso, não é o caso nem da Colômbia, nem do México e nem da Argentina, como estamos vendo aí. E a Argentina também tem especializações, maestrias
e doutorados. Os estándares da Argentina são de algum modo parecido com aquilo que eu mostrei antes, quando eu disse que nós temos 5 eixos de avaliação, e vejam que eles se repetem de uma maneira bastante próxima, são 6, mas basicamente são os mesmos pontos, os mesmos eixos temáticos que nós temos aí. A situação atual da Argentina, de novo, isso aí são dados de 2012, ou por aí, que foi a época em que eu trabalhei, né, nesses diferentes países, enfim, né, e conhecemos e interagimos mais com esse. Então, eles têm, em 2012, tá, que estavam em funcionamento cursos acreditados e com alguma avaliação, 2 ou 3 processos de avaliação, de acreditação, tá? Eles tinham 2.450 programas, dos quais 15% eram doutorados, 32% maestria e 53% especialização. Uma última consideração, quer dizer, além da especialização, o que difere muito quando a gente tenta, então, fazer comparações e estabelecimento e discussões de reconhecimento, revalidação de títulos, passa por esta enorme diferença que nós não temos, não trabalhamos, não sabemos, nem sequer, eu acho que nem sequer tem uma lista mais ou menos atualizada que diga, cidade por cidade, estado por estado, uma lista de o que se chama e o que se faz e o que deve ser especialização no Brasil. Então é uma grande confusão. Confusão maior, bom, e tanto na América Latina, eu mostrei, né, Colômbia, México e Argentina, mas em alguns outros países da América Latina, o Chile também, de modo um pouco diferente, a Venezuela, o Peru, existe uma questão que as pós-graduações deles são muito vinculadas nessa sequência de especialização até o doutorado ao que eles chamam de carreiras. São as carreiras. E tudo aquilo que é carreira profissional, os advogados, os médicos, os engenheiros, etc., amarra de tal modo a sua estruturação da pós-graduação e determina muito mais o que é a pós-graduação e os títulos do que a própria avaliação acadêmica. Tá? Então, nesse sentido, não tinha jeito. Quando a gente queria acabar uma reunião, sobretudo reuniões do Mercosul, era deixar alguém falar em uma reunião como essa em interdisciplinariedade. Acabava, terminou ali a discussão. Virava uma discussão de tal coisa, uma incompreensão, uma diferenciação, uma surpresa. Mas como? Vocês vão ter um doutor que ele fez uma interdisciplinaridade e ele é doutor do quê? O que ele é? Como isso? Isso era incrível, porque se alguém se permitisse falar interdisciplinaridade, a gente já sabia, acabou a reunião hoje. Pode ir para casa, que só amanhã que nós vamos sair desse nó. Com isso, eu quero trazer um outro ponto. O que eu tenho aqui é só uma ilustração, tá? Que vocês... Alguns devem conhecer essas, devem conhecer muitos outros, tá? Que é os chamados cursos do Mercosul. E isso aí são propagandas que a gente recebe, quer dizer, eu, pelo menos na CAPES, recebia isso, né, de dezenas a cada mês, oferecendo cursos de pós-graduação com titulação de mestrados e doutorados das mais diferentes áreas e formatações, e evidentemente isso não tinha nada, não tem nada que ver com o que nós entendemos que seja um bom curso de pós-graduação. Tá? Não vou usar talvez uma palavra, ou palavras ou termos que seriam mais apropriados para dizer o que são esses cursos. E, claro, eles, sobretudo, se localizam no Paraguai, Uruguai, um pouco no Chile,
um pouco na Bolívia, mas não somente. Aquele que tem lá é uma universidade norte-americana, com registro, com instituição, é uma universidade existente nos Estados Unidos, que oferecia cursos de mestrado e doutorado para brasileiros, e que não precisava nem saber bem falar inglês, e tá bom, e se fosse para lá, para 2 ou 3 dias, eles dariam todo o apoio. Bom, o que isto traz de... Por que eu estou trazendo isso? Porque esta foi uma grande questão, e é uma grande questão, e eu não sei se não voltará a ser uma grande questão. Porque então muitos brasileiros, parte desses muitos são servidores de universidades brasileiras, servidores técnicos administrativos, que foram fazer esses cursos. De algum modo foram fazer esses cursos e obtiveram um título. Como existe desde 90, desde a criação, antes mesmo de 90, do Mercosul, do Acordo Mercosul, se previa no Acordo Mercosul o reconhecimento de títulos, desde ensino médio até pós-graduação. E isto nunca foi regulamentado, não existe a regulamentação. Então, existe a prescrição de revalidação, reconhecimento automático de títulos, mas nunca houve a regulamentação. E nesse contexto todo, isso gerou essas situações. E quando aparecia isso, e apareceu muito, e era um grande problema, que esses cursos, porque em algum momento, o número que eu consegui levantar lá na CAPES, coletando tudo que a gente passou a ter informações, nós estávamos falando de 10 mil, 12 mil títulos de mestrado e doutorado nessas entidades. Isso foi de tal ponto que se criaram 2 associações no Brasil, a Associação Brasileira de Pós-Graduandos do Mercosul, a Associação Nacional de Pós-Graduandos de Instituições Estrangeiras de Ensino Superior, que fizeram uma enorme movimentação que em 2011 resultou na criação, na formulação de um projeto de lei no Senado, que estabelecia, então, a revalidação e reconhecimento automático de diplomas oriundos de instituições de ensino superior estrangeiros de reconhecida excelência acadêmica. Isso fez com que nós nos mobilizássemos, uma parte da comunidade, claro, a parte possível, que era a parte que estava em Brasília, cotidianamente, para que essa lei não fosse votada, enfim, não fosse aprovada. Se conseguiu fazer um avanço nisso. Existe uma boa legislação agora, boa dentro do todo o quadro possível, com delegação ao CNE, que estabeleceu de fato, sistemáticas de reconhecimento, revalidação de diplomas, mas isso ainda é um grande contencioso, sobretudo porque a revalidação, como era antes e foi defendida nessa nova lei votada em 2011, 2012, tem que ser feita aqui, ou seja, na ponta, na universidade, e as nossas universidades não estão preparadas ou não têm possibilidades ou, enfim, não têm potencialidade, capacidade de fazer a revalidação, então isso ainda vai voltar. E isso, naturalmente, cria um efeito bumerangue quando se está discutindo em acordos do Mercosul, em reuniões do Mercosul, dos Ministérios de Educação, dos Ministérios de Ciência e Tecnologia do Mercosul. Isso cria um efeito bumerangue que traz a discussão difícil, mesmo porque, sobretudo na Argentina, muito desses títulos que são dados por universidades argentinas não são reconhecidos na própria Argentina. E aqui no Brasil isso entrou e poderia ser um reconhecimento, uma revalidação. Então, com isso, só quero dizer que isso também tem que entrar na discussão quando se discutir na conferência regional, se chegasse a discutir isso, pós-graduação com esse detalhamento de realidade, que existe na realidade, esses instrumentos aí da realidade, que isso tem que estar presente. Então, indo agora um pouco, que eu acho que eu não sei quanto tempo mais eu tenho, talvez mais alguns minutos, eu queria falar rapidamente, então, para terminar, de ciência, tecnologia e inovação.
Tá? E agora eu vou me valer para fazer isso, gente, de um conjunto de indicadores, tá? Que naturalmente nós podemos discutir e eu certamente estaria pronto a discutir isso até o final, até amanhã cedo. Mas o que eu vou fazer é o uso de alguns indicadores, tá? Que são indicadores que são usados no mundo. Fator de impacto, base de dados Web of Science, base de dados Scopus e todas as métricas que se fazem a partir dessas bases. Então, por definição nesse momento, tá, sem entrar em nada da minha parte na discussão da adequação ou não desses indicadores, o que eu vou mostrar agora tem como pressuposto o uso, sim, desses indicadores. Todos os dados que nós vamos falar é porque pressupõem que essas são as bases e esses são os indicadores que se tem dentro dessas bases. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é, na linha de cima azul, é a quantidade de artigos no Brasil, tá? E a sua evolução até 2012, que quando foi o último ano da avaliação trienal. A avaliação trienal de 2013 pegava os dados do ano 12, 11 e 10. Lá em 2012, para pegar o número que está em vermelho ali, 170 mil artigos em periódicos. A pós-graduação brasileira informou, declarou, atestou que publicou 170 mil artigos em periódicos. Quando se vai no Insights do Web of Science, o Brasil, naquele ano, tem 40 mil artigos. Então, isso é só para mostrar o número, dois números. E a diferença é, o Brasil informa que tem 170 mil artigos produzidos naquele ano, só que desses 170, só 40 mil estão nessa base, que é a base que a gente usa, que eu vou usar para comparação com os outros países, enfim, né? Portanto, tem uma enorme diferença. Portanto, isso tem trazido, isto é um problema permanente quando se quer fazer análise, e agora fazendo análise com os outros países da América Latina, do que mesmo que nós estamos, qual é a parte da pós-graduação brasileira que nós estamos abordando e considerando na nossa análise. Considerar 40 mil, né, evidentemente, não se traduz, não pode ser reduzido, não é uma amostra do que se considera 170 mil. Não necessariamente vamos chegar a conclusões, a análises, a interpretações muito, muito diferentes. Se eu uso toda a produção declarada ou se eu uso só aquela parte dessa produção que está indexada nesse banco. Este, então, é agora um gráfico que eu preciso agradecer a nossa bibliotecária-chefe da URGS aqui, que sempre me socorre com alguns dados, e que mostra, aqui nós temos o eixo do tempo, 1981, 2017, aqui o número de artigos, né, o eixo vertical é o número de artigos, justamente nessa indexação, nessa base de indexação. As linhas mostram o andamento ao longo dos anos, desde 81 até agora, do Brasil, México, Argentina, Colômbia e Venezuela. Então vejam que, bom, aí vocês vão ter um pouco de dificuldade de ler pelo tamanho da letra, mas ali onde está 2000, mais ou menos no meio do gráfico, começa um processo forte, que acentua, né, aumenta o declive, o aclive do Brasil, a tendência do Brasil, de modo bastante forte comparado com México, Argentina e Colômbia. Então, o Brasil hoje, em 2017, está lá na altura de 45 mil artigos, enquanto que o México, artigos ano, né, indexados
nessa formatação, nessa base, Web of Science, enquanto o México está da ordem de 12, 13 mil, e a Argentina um pouco abaixo, 8 mil, 9 mil. Né? México e Argentina têm uma tendência mais parecida, enquanto o Brasil tem uma tendência significativamente bem mais acentuada. Agora, quando se faz a leitura na mesma base do outro indicador, que se chama impacto, sem em nenhum momento discutir exatamente a questão de como é que se chega no impacto, né, com todas as etapas que tem que se ter para considerar o chamado impacto, ou o fator de impacto. Desculpe, essa linha preta pontilhada, por algum problema meu aqui no software, ela devia estar ali onde está o 1, tá? Que é a média mundial. Esta linha aqui, por algum tilt meu na preparação, ela devia estar aqui só para dizer que a média mundial, vamos chamar de 1. Tá? Vejam que os Estados Unidos têm um impacto 40%, numa grande média, 40% em todas as áreas, todas as revistas, isso é só o impacto, né? 40% acima da média mundial, tá? E o Brasil está em verde. Então, esta linha em verde, bom, a Argentina e o México têm um crescimento nos últimos anos, aí a partir de 2005, o impacto da Argentina e do México já está maior do que o Brasil, apesar da quantidade ser menor, e o Brasil, que é a linha verde, é uma linha mais ou menos paralela, uma linha mais ou menos constante. O que dá margem, o que faz com que se interprete esse gráfico, e muitos de nós interpretamos esse gráfico, e essa interpretação é pertinente, dizendo que o Brasil, apesar de ter crescido muito na sua produção científica, o impacto brasileiro não tem crescido também. E, evidentemente, que isso deveria acontecer, a expectativa de todos nós que aconteça. Bom, esta outra figura aqui, mais uma vez, desculpem pela qualidade, porque ela foi um corta-cola, a qualidade gráfica que vocês estão vendo aí, mas isto é para comparar agora Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia. O número que está ali entre parênteses, Brasil 2,6, quer dizer que no momento desse levantamento, 2007, 2012, Essential Indicators da Thomson Reuters, nos diz que o Brasil estava produzindo 2,6% da chamada produção científica no mundo. Nessa base, nessa indexação e com essas estruturas de distribuição de produção, áreas e países. Tá? As palavras, as áreas escritas em azul, tá? Vejam que são todas elas da chamada área ou biomédica ou biosaúde. Tá? Bom, e as mais que são em cinza, né, que a gente quase não consegue ler, são as áreas das ciências exatas e engenharias. Então, eu só queria mostrar para vocês nisso, quer dizer, o Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia têm esses valores. A Rússia produz 2,4% da produção mundial, a Índia 3,4%, a China, naturalmente, com todo o crescimento dos últimos anos, está lá na ordem dos 10%, e a Coreia 3,3%. Quando se vê, então, desdobrando agora, dentro de cada país, quais são as áreas, tá? O Brasil, então, produz 8,8% das ciências das agrárias. Tá? Então, 8,8% do que se produz no mundo é do Brasil. Tá? E tem uma curiosidade, não sei se eu chamo de curiosidade, mas pelo menos é uma curiosidade porque contraria muito
algumas interpretações e alguns conceitos que se tem sobre ciências sociais no Brasil. Tá? O Brasil produz 2,8% das ciências sociais que se produzem no mundo. Se vocês olharem todos os outros países, nenhum deles tem, né, nessas áreas que são as que mais produzem ciências sociais. Então, o Brasil produz mais produção científica nas agrárias, na farmacologia, na microbiologia, no meio ambiente, nas ciências sociais, na clínica médica, na biologia e bioquímica, neurociência e imunologia. Agora, isto é produção, tá? Uma outra figura que se pode ver agora é em relação ao impacto. Então, aquilo eram as produções por área, agora em relação ao impacto, vejam que o 1 é, de novo, relativamente a uma média mundial, portanto, 1, e quais são as áreas, agora com outro recorte de áreas, que não necessariamente aquele, e também não é o mesmo ano do gráfico anterior, dos dados anteriores. Quais são as áreas? Bom, não é porque eu sou físico, tá, que eu sou responsável por a física ser a área que no Brasil está um pouco acima da média mundial, né? Mas, enfim, no impacto, então, que seria outra maneira de ver, seria isso. Bom, para terminar, mais alguns dados gerais, tá? Essa maneira de olhar aí é uma maneira interessante de fazer uma abordagem macro dados, né? E aonde eu ponho aqui na esquerda, isso aqui devia ser amarelo, nessa projeção ficou quase a mesma cor, né? Enfim, os dois amarelos aí, o laranja e o amarelo. A área são países, então, que tem mais de 4 milhões de quilômetros, estão dentro dessa bola da esquerda, países com uma população maior que 100 milhões de pessoas e países que têm um PIB, um produto interno bruto, que é a bola branca, maior que 400 bilhões. Quando a gente põe isso e distribui os países aí dentro, a gente vê esta correlação. Quem tem mais do que 4 milhões, população maior que 100 milhões e produto interno bruto pelo menos ou maior do que 400 bilhões, está Rússia, Estados Unidos, Brasil e China. Portanto, se significasse uma relação direta área-população e produto interno bruto, a gente devia estar muito perto dos Estados Unidos, da China e também da Rússia, que pesa e entra nisso pelo tamanho. Ok? Tá? Este outro gráfico aqui é para mostrar agora investimentos, produto interno bruto, quanto do produto interno bruto é investido em cada um desses países, sendo que a parte em azul é a parte que se tabula e se computa como sendo investimento do governo, tá? A parte em vermelho é a parte que vem da indústria, ou seja, tudo que não é governo, não é financiamento de governo, é financiamento para pesquisa e desenvolvimento, né, research e desenvolvimento, que vem então do setor produtivo, e outros que não o setor governamental. Vejam, por exemplo, a situação do Japão, que é a segunda lá, né? 80% do investimento em pesquisa e desenvolvimento no Japão vem do setor produtivo, do setor não governamental. O Brasil é 60-40, ou dessa ordem, tá? Também é o caso de alguns outros países, da Itália, o México também é
mais ou menos meio a meio. Agora, com esses dados, a gente chega nessa figura que eu acho que é muito mais interessante, sintética e é um resumo do que temos aí. Então, embaixo, nós temos produto interno bruto, porcentagem. Quanto do PIB de cada país é investido em ciência e tecnologia, desenvolvimento? Ok, tá? No eixo aqui, o eixo vertical, é cientistas e engenheiros, tá? Quanto cada país tem de cientistas e engenheiros por milhão de habitantes, normalizado pela população. Então, tá bom. Então, quanto eu tenho de produto interno, tá? E quanto eu tenho de recursos humanos qualificados, que são cientistas e engenheiros, tá? As bolas são os nossos diferentes países. Os nossos são os países do mundo, né? Os diferentes países. O centro da bola diz quanto % do PIB vai para a ciência e tecnologia. Então, por exemplo, os Estados Unidos, se a gente pegar a bola maior que é os Estados Unidos, está lá quase 3% investido em ciência e tecnologia. O Japão está acima, o Japão está 3,7% investido. O tamanho da bola, então isso o centro de cada bola corresponde, né, verticalmente a quanto % do PIB. O tamanho da bola é proporcionalmente a quanto se investe, os valores, a quantidade, né? Então, em dólares, é evidente que os Estados Unidos investem bilhões de dólares, olha o tamanho da bola azul, comparado com qualquer outro, comparado com a França, por exemplo, né? Em quantidade absoluta, os Estados Unidos investem muito, muito mais. Bom, e as cores é a distribuição por continentes. Então, aparece um número mais. Bom, o Brasil está aqui, né? O Brasil está onde está a flechinha ali. O Brasil investe da ordem de 1,2, 1,3, tem uma certa discussão aí, mas é dessa ordem. E aquela linha azul que eu tracei é um número mágico. O que é um número mágico? 2%. Vejam que à direita dos 2%, estão os países que nós concordamos, e existe uma grande concordância, que são países mais desenvolvidos, são países socialmente mais justos, com melhor qualidade de vida, com maior conhecimento, enfim, né, são os países mais desenvolvidos, tá? E vejam que está lá, Estados Unidos, Japão, Dinamarca, França, todos os países que nós dissemos assim, quais são os melhores países do mundo, tá? A gente faz uma listinha, olha, todos eles estão à direita do 2%. À esquerda estão todos os demais países e tem uma correlação absolutamente linear em tudo isso. Então emerge um número mágico é uma expressão que às vezes a gente usa na física ou enfim algumas ciências, que aparece que não é resultado de um modelo, de uma conta, é um valor que aparece incrivelmente, ele está lá e ele explica muito. Pois é, nós temos um número mágico, ou seja, se isto faz algum sentido, e se nós, quer dizer, qualquer país do mundo, quer ir para a direita, porque quer ser uma Alemanha, uma França, os Estados Unidos, um Japão, uma Coreia, uma Singapura, tem que chegar além dos 2% do PIB. Bom, agora, uma outra maneira de ver que nós não estamos bem, não estamos bem, bom, e sei lá o que vai ser nos próximos poucos anos aí. Isto é balança comercial, linha zero, o eixo dos tempos aqui na horizontal, e o Brasil, né, desde 1980, bom, estava lá beirando um pouco zero.
A balança do Brasil era mais ou menos um pouco mais negativa, um pouco mais positiva, sobe em 1980 e pouco, tem uma grande subida, cai de novo, e depois, no começo dos anos 2000, balança comercial em bilhões de dólares. O Brasil chega em 2008, por aí, em um superávit, né? Quer dizer, uma balança comercial positiva, 45 mil dólares. Mas aí tem este gráfico aqui, que para mim é o resumo do quadro e que realmente, vou usar a palavra preocupante. Tá? O que nós estamos vendo aí? Então, a linha cinza mais clara, é uma parte, porque agora os anos, eu peguei só uma parte daquele gráfico anterior, então são os anos entre 96 e 2012. 96 aqui, 2012, 2013 na direita. Então a linha cinza é o balanço comercial do Brasil. Este balanço é dividido, e quem faz essa conta, é uma maneira de fazer a conta que se faz a nível do Banco Mundial, dos organismos mundiais, quer dizer, né, dos ministérios de exportação, enfim, todo o trading que se faz aí no mundo. Então, a linha cinza é o balança comercial, tá? Então, quando chega ali 2002, 2003, começa a subir, depois está caindo, lá em 2013 já está de volta, quase, é um balanço levemente positivo. Desdobrando isso agora, como se faz no mundo, tá? Em 3 componentes. Uma componente que é a linha verde da parte de cima, a mais verde, aqui na tela, esses verdes são diferentes no projetor, eles ficaram iguais aí nessa projeção, é produto não industrializado, commodities, que nós chamamos de commodities. E vejam que as commodities em 2016 disparam, tá? E fazem com que o Brasil tenha um superávit muito favorável, tá? A linha verde, que está escrito produto industrializado lá, são produtos industrializados. Então, quando chega em 2009, a balança comercial do Brasil é positiva por conta dos produtos não industrializados, commodities. E esta linha verde de baixo aqui é ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Esta linha verde. Vejam que esta linha verde significa produtos de alta e média alta industrialização. É aqui que está o produto tecnológico, que agrega conhecimento, que vende, né, industrialização com agregação, né, com produtos, com tecnologia, com ciência. Vejam que a gente até entre 2000 e 2008 cresceu um pouco o nosso. Então, nós, de algum modo, estamos conseguindo transferir conhecimento para a produção. Quando chega em 2008, só cai. Quer dizer, nós estamos estamos perdendo, estamos exportando cada vez mais produtos de baixa industrialização ou commodities. Este é o quadro atual que diz Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, bilhões de reais, né, orçamento, o que foi proposto em marrom, o que foi de fato realizado em verdes, e nós tivemos um bom crescimento do MCT 2012, 2013, 2016 e 2017. Vejam que
2017, né, bom, é o estimado, né, é da ordem de 3 e pouco bilhões, quando em 2013 já foi da ordem 2 vezes maior. Esse é o quadro do Brasil 17, eu acho que 18 e 19. Muito obrigado.